Hebreus 11:4 diz assim: pela fé Abel. Verso 5, pela fé Enoque. Verso 7, pela fé Noé. Verso 8, pela fé Abraão. Verso 23, pela fé Moisés. Verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Verso 32, que direis mais? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Até aí. Olhe para cá agora. Eu quero falar com você hoje a respeito da fé, ok? Presta atenção a respeito da fé. A maioria sabe muito pouco sobre a palavra crer, sobre o que é fé. Fé. Hebreus capítulo 11 vai destinar o capítulo todo para falar da fé e de homens que viveram pela fé. É chamada a galeria da fé. O que é uma galeria? Se você vai no museu, se você vai numa exposição de artes, tem ali a galeria da arte moderna, a galeria de Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, galeria onde estão expostos as obras de alguém. Hebreus 11 está exposto os homens da fé, a galeria da fé, os heróis da fé, os homens de Deus que viveram pela fé. Então aqui em Hebreus 11, cita homens que fizeram prodígios, homens que fizeram sinais, homens que operaram milagres, homens que venceram grandes batalhas, derrotaram grandes e numerosos exércitos, homens que protagonizaram cenas inacreditáveis. E como eles fizeram? Como eles conseguiram esses feitos? Aqui fala de homens que colocaram a fuga, exércitos inteiros. Quem foram esses? Davi, Gideão, homens que apagaram a força do fogo, Sansão, homens que fecharam a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Daniel. Homens que foram cerrados ao meio, Isaías. Homens que a terra não era digna de ter pisado. Então, fecharam boca de leões. Derrubaram muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram tão espessas, grossas, que haviam casas em cima delas e carruagens andavam em cima. Elas caíram. Homens derrubaram as muralhas de Jericó. Animais, leões, os felinos, carnívoros. Como é que leões, há dias sem se alimentar, têm suas bocas cerradas, amordaçadas, atadas, fechadas, de forma que Daniel teve o livramento? A Bíblia diz que Daniel fechou a boca dos leões. Homens que da fraqueza tiraram força. Quem tirou força da fraqueza? Sansão. Teve os cabelos cortados, a força se retirou, os olhos vazados, preso em cadeias, moendo num cárcere. E ali, da fraqueza, tira força e destrói um palácio com os filisteus. Eles fizeram isso. Fizeram isso. Agora, como eles fizeram isso? Como eles protagonizaram essas cenas? Aqui cita os profetas, cita os juízes, cita os reis,
O Velho Testamento é um compêndio de homens que viveram pela fé. O Velho Testamento é um compêndio histórico, narrativo, de seres humanos, como eu e você, que protagonizaram cenas extraordinárias. Pela fé, marcharam no meio de um mar, 2 paredes de água e uma terra seca. Eu não sei se o maior milagre foi o mar ter aberto ou o solo estar seco, porque no fundo do mar é arenoso, é movediço. Abriram. Como eles conseguiram? A Bíblia diz, pela fé, por intermédio da fé, através da fé. A fé foi o objeto do milagre. A fé foi o objeto do prodígio. Pela fé, Abraão, pela fé, Enoque, pela fé, Moisés, através da fé, por intermédio da fé, exercendo fé. Foi esta ferramenta, foi este o mecanismo, foi essa causa de operar em milagres, a fé, ok? Então o que eu aprendo aqui? O que nos é ensinado aqui? Que é através da fé que você verá isso na sua vida. Da mesma maneira, nós somos a extensão deles, a continuação deles. Eles foram mortos, sepultados, e o bastão deles foi passado para nós. E se nós quisermos continuar, escrever as mesmas histórias prodigiosas, vermos os mesmos feitos milagrosos, nós necessitamos tomar das mãos deles o bastão da fé. Precisamos exercer fé, precisamos produzir fé, precisamos crer, pois é por ela que nós veremos. Por isso o escritor fez questão de dizer, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. São milagres distintos, prodígios distintos, feitos distintos, diferentes um do outro, mas causados pelo mesmo fator, fé. São situações diversas, regiões diversas, tempos diversos, distintos, épocas diversas, onde ocorreram inúmeros sinais. Todavia, o mecanismo para que eles fossem feitos foi o mesmo: fé. Viveram séculos um do outro, centenas de anos, todavia, foi a mesma causa, a fé. Agora, chegou você que se distancia de alguns 2.000 anos, de outros 2.600 anos, de outros 2.800 anos, de alguns até 3.000 anos. E para que você prossiga vendo as mesmas coisas que eles viram, você precisa crer. Você precisa da fé, pela fé, através da fé. É somente com a fé. E por que eu estou pregando isso? Porque a nossa geração, ela é incrédula. A nossa geração não sabe crer. A nossa geração não consegue crer. A nossa geração não crê. Jesus disse, uma geração incrédula me pede um sinal. O que é uma geração incrédula? Uma geração sem fé. Uma geração que não crê. E a semelhança dessa geração a qual Jesus estava dirigindo as suas palavras, nós somos a semelhança dela. Então é exatamente por isso que nós não estamos vendo fatos. Não é só a soberania de Deus. Não é só os tempos e as estações. Deus nunca ficou sem testemunho. Deus nunca ficou sem operar. Deus pode ter mantido silêncio algumas épocas da história, mas Ele sempre moveu poderosamente, mas moveu através de homens de fé, mulheres de fé, jovens de fé. Fé. A nossa geração não conhece a palavra fé,
A nossa geração é imediatista, eletrônica, sofisticada, moderna. Ela tem sua segurança, sua confiança nas benesses da sociedade, no conforto da sociedade, no imediatismo da sociedade. Ela não apela a um Deus soberano, miraculoso, eterno, infinito em glória e em poder. E é por causa disso que ela não vê a operação de Deus. O que é a fé? A fé é o mecanismo que Deus nos deu. É o objeto que Deus nos deu para que através dela víssemos o mover da mão de Deus. Quando você olha para os evangelhos, a mulher do fluxo de sangue, vai, a tua fé te curou. Vai, conforme creste, seja feito. O centurião de Cafarnaum. Vai, mulher, por esta palavra tua filha está curada. Jesus desceu na terra. O verbo se encarnou. Ou seja, Deus estava entre os homens. E como Deus em Jesus operou milagres. Vai, mulher, a tua fé, por causa da tua fé, através da tua fé, o sangue é estancado. Vai, centurião, por causa da tua fé, o seu servo jaz curado. Ou seja, Deus, presta atenção, não é sempre que Deus faz assim, mas a maioria das vezes, a grande maioria, e assim a Bíblia narra, Deus opera, Deus move em resposta à nossa fé. Deus estava passando tranquilo naquela multidão, Jesus. Ele não ia curar aquela mulher, ele não tinha essa intenção. Mas a mulher, rastejando, ousou crer e disse: ao menos eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. E quando ela toca Jesus, de mim saiu virtude. Quem me tocou? Então a fé ocasionou a cura. A fé dirigiu os olhos de Deus para aquela mulher. A fé liberou virtude do manto de Jesus ao ponto dela ser curada. Daniel, Deus enviou o seu anjo, ó rei Dario, e ele fechou a boca dos leões. Por quê? Porque Daniel crera no Senhor. E Hebreus vai corroborar o que eu estou dizendo. Pela fé, fecharam a boca dos leões. Deus, eu vou dizer mais uma vez, Deus opera, Deus manifesta o seu poder, Deus estende a sua mão poderosa em resposta à nossa fé. Em todos os casos? Não. Muitos casos ele opera soberanamente, mas na maioria dos casos, pela fé. Agora eu pergunto, que situação você está passando? Algumas. Quais delas são difíceis? Muitas. Quais delas você necessita de uma operação divina? De um milagre? De uma manifestação prodigiosa? Uma ou outra. Pois é, eu estou ensinando a você o método para isso acontecer. Fé. 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 Agora pergunta e responde para você mesmo. O que é fé? Como ter fé? Como crer? É pela fé. Pela fé. Estava conversando com alguns irmãos e alguns irmãos me procuram, às vezes queixando. Aí eu fui visitar um irmão de ele, falei, meu filho, você tem que crer. Não é pepepé, é fé. É fé. As coisas não caem do céu. Crente diz, o meu justo, a palavra diz, o meu justo viverá pela fé, através da fé, por intermédio da fé. Por fé. Ou seja, o estilo de vida da igreja
é fé. O estilo de vida do cristão é viver por fé, por meio da fé, pela fé, exercendo fé. Como é que nós vamos querer ver algo na nossa vida se tudo é pragmático, presumível, previsível, burocrático? Tudo né? Passa pelos financiamentos, planos de saúde, previsões, meteorologias. Ninguém precisa de fé, uma vez que confia na segurança do Estado e do que o olho vê. E esta geração é assim. Agora a fé, segundo Hebreus, é a certeza de coisas que se espera e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, certeza daquilo que se espera e convicção de fatos, circunstâncias que não se vê, se apalpa, se sente. Fé. Essa é a condição do povo de Deus. Agora, se eu continuar a escrever Hebreus, não dá mais para falar de Moisés. Morreu. Abraão morreu, Sara morreu. Vamos tirar Sara e colocar Cida. Será que cabe? Pela fé Cida, pela fé Felipe, pela fé Luiz, pela fé André. Será que dá? É exatamente isso que Deus quer fazer. A continuação do texto foi substituída, os nomes, os artistas principais, por nós. E se nós não crermos, nós não entraremos nessa galeria. Nós não entraremos nessa galeria. Agora vai lá para você entender onde que quero chegar. Entendeu mais uma vez? Se você não crê, você não entra nesta galeria. Ela não foi feita para você. É só essa galeria, a galeria da fé, dos heróis da fé. E só entra nela quem vive da fé, quem vive pela fé, quem exerce fé. Agora vamos lá em 1 Samuel capítulo 16. Você vai entender onde eu quero chegar. 1 Samuel 16. Primeira Samuel 17. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, verso 48. 1 Samuel 17, 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram-se e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Até aí. Presta atenção, senão você não vai entender. Você conhece essa passagem de cor salteado. Ainda que a maioria já ouviu as coisas mais estúpidas desse texto, você conhece ele. Já vi cada pregador falar cada borracha desse texto. Mas vamos lá. É a famosa batalha épica. Talvez uma das batalhas, ou a batalha mais conhecida da história. Qualquer etnia, sociedade, qualquer civilização
pós-bíblica já ouviu, ou mencionou, ou ensinou sobre a luta de Davi e Golias. Como foi feita essa luta? Golias tinha 3,95 metros de altura, 350 a 400 quilos. Tinha uma espada e uma lança que pesavam mais de 20 quilos. A couraça de ferro que ele vestia no peitoral pesava 60 quilos. Um super-homem, um gigante indestrutível, invencível. 400 quilos, 3 metros de altura. Davi, 1,60 m, 5 pedras na bolsa e um estilingue, uma funda. A Bíblia diz que Davi venceu Golias sem uma espada na mão, sem uma arma na mão. Como você vai derrotar um monstro, um homem que tem 80 centímetros de bíceps, um monstro, um fenômeno, um guerreiro desde a mocidade? Era impossível um guerreiro do mesmo porte de Golias já vencê-lo. Era muito difícil, quanto mais um menino de 17 anos, mirrado. Davi pesava 60 quilos. A Bíblia diz que Davi vence sem uma espada. Como Davi venceu? Está claro aqui. Davi é mencionado lá em Hebreus 11, como sendo um herói da fé. E o pela fé envolve Davi. Pela fé venceu Davi o gigante. Pela fé derrotou Golias. Não foi nenhuma estratégia militar, não foi habilidade na funda, não foi nada disso. Era uma luta invencível. Golias era invencível. Não havia nenhuma possibilidade humana, fisiológica, biológica de Davi vencer. Era impossível mover 1 centímetro aquele colosso chamado Golias. Davi nunca havia lutado na vida, não era só magro, mirrado, jovem, adolescente, nunca havia lutado. Golias não era só poderoso, enorme, pesado, era um guerreiro desde a sua infância. Era impossível. Então como é que Davi derrota aquele monstro, aquela situação impossível, invencível? Como é que ele muda o cativeiro? Como ele conseguiu sair daquele quadro? Como ele conseguiu entrar na arena com um monstro daquele e sair vitorioso? Como ele conseguiu? A resposta é pela fé. Pela fé. Através da fé, o gigante cai, a cabeça é cortada, Israel vence os filisteus e Davi começa uma história de vitória extraordinária. Pela fé. Agora deixa eu me perguntar. Pelo menos uma coisa você tem semelhante com Davi. Pelo menos uma eu tenho certeza que você tem. Pelo menos algo eu tenho certeza que você tem semelhante a Davi. O quê? Você tem gigantes combatendo contra você. Você tem gigantes. Você tem você tem crises invencíveis para passar. Você tem. Eu asseguro que pelo menos 80% dos que estão chegando aqui estão enfrentando gigantes indestrutíveis. Provas indestrutíveis, descomunais. Estão sofrendo ataques descomunais. Pastor, a luta que eu estou enfrentando, o vale que eu estou atravessando, o gigante que eu me deparei, ele é invencível, ele é monstruoso, ele é extremamente forte. Aí o Senhor me deu um segredo. Eu entendi. Ele só pode cair pela fé. Se você colocar o Anderson Silva e o Augusto, meu filho, num ringue de MMA, quais as chances do meu filho vencer? Nenhuma. Nenhuma.
racionalmente, logicamente, biologicamente, nenhuma. Pois está cheio de gente aqui, num ringue de MMA, no lugar do Augusto, enfrentando o Anderson Silva. A probabilidade de vencer é 0. Qual a única forma de vencer? Qual a única forma de você se livrar disso? Qual a última forma de ruir na sua frente este gigante? É pela fé. É somente através da fé. É impossível com mãos humanas. É impossível com presunção humana. É impossível aos seus olhos. É impossível com a sua capacidade vencer isto que está diante de você. Lidar com essa situação. Ela desafia o seu poder. Desafia a sua capacidade. Desafia os seus recursos. É impossível. E como eu venço? Pela fé. Se eu parasse até aqui, você dizia, bom pastor, me estimulou, está falando comigo a palavra, mas eu sei que é pela fé, claro que eu sei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, a situação é só pela fé. Correto? Mas por que então que ele ainda não caiu? Por que então que ele ainda está de pé? Por que ainda você não atravessou esse vale? Por que ainda esse deserto não findou? Por que esse inimigo ainda não arredou o pé? Por que a cabeça dele ainda não foi cortada? Porque você não teve fé suficiente para derrotá-lo. Porque Hebreus 11 diz que tudo que fazemos é pela fé. De sorte que tudo que é feito sem fé é pecado. Então eu não possuo, talvez você não possua fé nenhuma. Não possua fé nenhuma. Ou talvez você não possua fé suficiente para derrotar. Aí a sua pergunta é, pastor, por que é que eu não tenho fé suficiente para atravessar isso? Por que é que eu não tenho fé suficiente para derrotar o gigante, uma vez que ele só pode cair pela fé? Por que é que eu não saio do lugar? Por que é que eu não tenho progresso algum? Por que não há nenhuma resposta da parte de Deus? Nenhum sinal, nenhum centímetro de avanço? Por que não há? Eu vou responder a você. Por que você não tem fé para isso? Uma vez que isso só se vence pela fé. Você acha que Davi chegou ali de paraquedas? Hã? Você acha que Davi chegou lá e eu vou matar o gigante? Você acha que essa foi a primeira batalha de Davi? Você acha que Davi foi uma das batalhas mais difíceis de Davi? Foi uma das lutas mais difíceis de Davi. Foi o maior gigante que Davi enfrentou. Hoje, você está diante da maior batalha da sua vida. Do maior gigante que você já enfrentou. Da maior luta. E ela é impossível ser vencida pela sua força e sua capacidade. Agora, como fazer para vencê-la? E como Davi chegou naquele ponto para vencer? Davi não chegou ali da noite para o dia. Sabe por que você não vence? Por que você não tem a fé necessária para derrotar? Porque você não exercita a sua fé. Vou falar novamente. Por causa da falta do exercício da fé. A fé, a Bíblia diz que ela é semelhante a um grão de mostarda. A fé, ela é progressiva. A fé com o tempo tem que se dilatar, crescer, robustecer. E a fé de alguém só cresce
só se dilata, só se robustece quando este alguém a exercita, quando você submete a sua fé ao exercício. Por isso que diante desta prova, você não tem fé suficiente para vencer, porque você não a exercita. Vamos ver isso? Por que Davi venceu Golias? Vamos ver então. O mesmo capítulo 17. Olha o verso 31. 1 Samuel 17, verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: olha só, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha o verso 34, por que Davi derrotou Golias? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. Olha a palavra de fé no 36. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Está aqui. Davi não chegou diante de Golias de qualquer jeito. Davi não chegou diante daquele combate despreparado. Davi não se deparou com um gigante de qualquer jeito. Davi já tinha uma trajetória de fé. Davi já tinha vencido um urso. Davi já tinha vencido um leão. E quem de 16 anos com 60 quilos pode matar um leão? Ninguém. Quem de 16 anos com 60 quilos pode matar um urso? Ninguém. Como alguém pode fazer isso? Pela fé. Davi, há tempos atrás, estava exercitando a sua fé, treinando a sua fé, provando a sua fé, estimulando a sua fé. Quando ele chegou diante de Golias, sua fé estava dilatada, sua fé havia crescido, sua fé estava robusta, e pela fé, puf, Golias caiu. Esse é seu problema. Você não exercita a sua fé. Você não vem de uma trajetória vivida pela fé. E hoje, você se depara com o maior gigante da sua vida, o maior obstáculo da sua alma, e você vê que ele não move um centímetro do lugar. Não há um sinal, não há uma resposta, não há nenhum indício de vitória. Por quê? Não há fé em ti suficiente para vencer. E por que não há? Porque não existe na sua vida o exercício da fé. Olha para você, olha o jeito que você está sentado. Olha o jeito que você está olhando para mim. Olha a sua própria postura. Fala que eu estou certo. Olha o desânimo. Olha a incredulidade. O que o Senhor quer dizer quando o Senhor diz exercitar a fé? Qual a última vez que você viu uma resposta de oração na sua vida? Qual a última vez que você viu o agir de Deus na sua vida em resposta à sua fé? Não há exercício da fé. Não há. Ao invés disso, o que há? Murmuração, choro, ansiedade, lágrimas, intriga. Deus está ensinando aqui que
cada situação que acontecer na sua vida, cada situação que ocorrer na sua vida, seja ela mínima, é uma oportunidade para você exercer sua fé. Mínima. É ali que você está exercitando. O que é exercitar? Braços atrofiados, finos, fracos, ok? Eles não se exercitam. Amanhã cai uma parede na minha casa. Amanhã o carro estraga. E eu não vou ter o quê? Forças para erguer aquele carro, aquela parede. Por que eu não vou ter forças? Porque eu não exercito regularmente os meus bíceps, os meus braços. A fé é a mesma coisa. Quando o colosso vier, quando o gigante vier, quando o diabo vier, os seus bracinhos estão mirradinhos, fraquinhos, porque eles não são exercitados. E como eles são exercitados? Quem já fez musculação, academia, ninguém pega 60 de cada lado de supino. Ninguém pega rosca direta, esse peso, e coloca 40 quilos de cada lado. Primeiro é só com a barra. Depois é 1 quilo. Depois 5. Quando vier o momento de pegar 50, eu já venho há meses exercitando meus bíceps, o meu peitoral. Agora eu estou pronto para suportar a carga máxima, pois a carga máxima está vindo sobre você e faz tempos que você não exercita a sua fé, no mínimo. Está aí a resposta. Pode terminar o culto. Pode acabar. Qual a última vez que você se trancou no banheiro? Senhor, mostra teu poder por causa de uma crise, exercitando fé. Qual a última vez que você baixou as portas do estabelecimento, mais cedo já ajoelhou? Deus, eu preciso de uma resposta. Exercitou a fé. Qual a última vez que você recebeu um telefonema negativo? Ai meu Deus do céu, desligou, já foi para o quarto. Senhor, mostra o seu poder. Exercitar a fé. Vem uma ferida na perna, fé. Uma infecção, fé. Um filho deu problema, fé. É o exercício nas coisas mínimas. É o leão, é o urso. E ali a minha fé vai se dilatando, vai se aumentando. É o exercício da fé. Agora, o que é o contrário disso? O que a maioria faz? Eu sei, eu conheço vocês, eu aconselho vocês. Murmuração, choro, se apoiar em homens. Porque, né? Você está matando a sua fé. Não há exercício da sua fé. Fé. O emocional descontrolado é a falta de fé. Confiar nos homens. Médico, doutor, pastor, obreiro, fulano. É o contrário do exercício à fé. Prostração, desisto. É mais forte que eu. É o contrário à fé. Então as oportunidades menores. Por que vem a provação? Eu vou pegar esse pedaço de vidro, eu vou sair aí batendo. Por que você bate carro, criatura? Por que perde emprego? Por que fica doente? Por que acontecem as tragédias? Para quê? Para que você exerça a sua fé. Para que Deus mostre o seu poder através da sua fé. Esse é o único propósito dessas coisas ocorrerem. Para que ali naquela crise, naquela tragédia, ali naquele percalço, você exerça a sua fé e Deus, através da sua fé, mostre o seu poder. Posso ouvir um amém? Agora deixa eu perguntar. Vamos lá. Vamos pegar 2015. Só vai falar amém. Entende a pergunta. Quem em 2015 não passou nenhum problema, diz amém. Quem em 2015 passou mais de um problema, diz amém. Quem em 2015 passou uns 40, diz amém. Você não tem vergonha de falar amém? Se você tiver vergonha. Por quê? Você teve 40 oportunidades de exercer sua fé. Exerceu? Você teve 40 oportunidades de exercitar a sua fé. Se você tivesse feito, agora você diria: teu servo
venceu o leão e o urso, e vencerá este incircunciso filisteu. É o exercício da fé. Olha isso aqui. Olha o que alguém que exercita a fé faz. Abre de novo 1 Samuel 17, verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falava, anunciaras a Saul, e mandou chamá-la. Verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha aqui para mim. Davi, o cara tem 3 metros, Davi, o cara tem 400 quilos. Teu servo irá pelejar. Não foi Golias que foi atrás de Davi, não. Foi Davi que falou: cadê a cabeça desse camarada? Me dá ela aí. Cadê a cabeça desse camarada? A fé nos dá ousadia. Aquela pessoa que exercita a fé, irmão Luiz, eu já matei leão e urso, o que é esse filisteu? Eu já passei por prova. O que é mais essa? A fé nos dá ousadia, atrevimento. Aquele que exercita a fé, poxa, eu já venci 10 batalhas. O que vai ser a 11ª? Segundo, primeiro ele fala assim: teu servo irá, Jesus de Nazaré, teu servo irá. Eu não quero saber que tamanho que é, se é dos filisteus, quantos quilos pesa. Quem é que está afrontando o exército dos teus vivos? Davi na hora pensou: eu já tenho 10 leão no currículo, 15 ursos, 6 leopardos. O que vai ser mais esse filisteu? Aquele que exercita a fé, eu já passei provas, já venci vales, eu já vi o poder de Deus. Esse é só mais um para eu ver de novo. Segundo, não desfaleça o coração do meu Senhor. O quê? Quando Golias desafia, o rei Saul e todo o exército de Israel, a Bíblia diz que temeu e tremeu. Fizeram assim, bateram o queixo. Davi disse assim: ei, não precisa vocês ficar com medo. Não desfalece o coração, não temas. Eu lutarei. Sabe o que eu aprendo aqui? A fé é contagiante. Ele acalmou todos que estão ao seu redor. Ele tirou o medo daquele que está com medo. Ele consolou quem estava aflito. E ele contagiou. Ei, vocês soldados, vanguarda, retaguarda, Saul, capitães, Abner. A pessoa que exercita a fé, ela contagia o ambiente onde ela está. Ela não fica: ai mulher, não vai dar certo. Ai, que vida é essa? O que eu fui fazer vindo lá de São Paulo para vir para cá? Não, aquele que exercita a fé diz: mulher, tudo posso naquele que me fortalece. Mulher, aquele que começou boa obra é fiel para completar. Mulher, se Deus é por nós, quem será contra nós? É contagiante, porque afinal de contas, ele vem exercitando regularmente a fé e vem vendo o poder de Deus. Isso que a fé faz. O que mais? Olha lá. Olha o verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me levou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. O que Davi fez aqui? Ele já tinha visto Golias morto. Eu acho que ele falou num tom assim: Saul, pera, Saul, para de gritar. Abner, capitão, pelotão, deixa eu falar. Saul, não precisa chorar. Teve uma época que um leão, um urso.
seu servirá. E assim como eu feri, matei, derrotei, pus no chão o leão e o urso, eu vou derrotar esse filisteu. O que significa isso? A certeza de coisas que se espera. Amanhã a tua cabeça estará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aquele que exercita a fé, quando está diante de um obstáculo, ele tem certeza que vai superá-lo, porque ele já vem superando outros obstáculos com o passar do tempo. Davi não foi, olha, é uma luta maior, bom, ele é um pouco mais pesado que o urso, que o leão. Eu tenho certeza que ele vai morrer. É isso que a fé faz. Melhor, é isso que o exercício da fé faz. Aí o que acontece? Davi pega a funda, pega a pedra, joga, bate na testa, cai, corta a cabeça. A parte mais difícil foi carregar a cabeça, o cabeção. Alta cabeção pesado, não sei se teve muita fé para carregar a cabeça. Mas para matar, caiu, matou. Agora, saiu do berço e foi lá lutar com Golias? Não. Batizou aqui e foi lá lutar com Golias? Não. Leu João 3,16 e foi lutar com Golias? Não. Ele já vinha em toda a sua adolescência exercitando a sua fé com questões menores, menos importantes, menos difíceis. Ele veio exercitando a sua fé. Eu repito, qual a última vez que você pôs à prova a sua fé? Qual a última vez que você fez uso da sua fé? Qual a última vez que você exerceu a sua fé em questões mínimas? É o exercício da fé. O dinheiro não pode fazer tudo. Os homens não podem fazer tudo. Os planos não podem fazer tudo. Você precisa exercer sua fé e exercitá-la, para que você veja o poder de Deus. É só dessa maneira você vai derrotar esse gigante que está diante de você. Só dessa maneira você vai passar essa prova, esse vale. Só dessa maneira você vai derrotar essa crise, exercitando a sua fé. Agora, como que eu começo exercitando a fé? Eu vou falar isso e encerro. Primeiro eu tenho que ter fé. Não posso exercitar o que eu não tenho. Correto? Ter fé. Depois que eu possuo a fé, eu obtenho fé, eu recebo fé, eu produzo fé, aí então eu a exercito. Ninguém pode exercitar aqui o que não tem. Talvez ainda alguns estejam no estágio 0, nem a possuam para que possam exercitá-la. Primeiro tem que produzi-la, para depois exercitá-la. O que produz? De sorte que a fé vem, de sorte que a fé nasce, de sorte que a fé existe, de sorte que a fé é produzida pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu estou diante de pessoas que leem e estudam diariamente, exaustivamente, aquilo que produz fé, a palavra, as promessas, o Evangelho, a cruz de Cristo, a misericórdia de Deus. Uma geração analfabeta da Bíblia nunca vai possuir fé. Primeira maneira de possuir fé pelas Escrituras, pela palavra. Primeira maneira, lendo as Escrituras. Por quê? A fé é produto das promessas de Deus. Como é que eu vou ter fé se eu não conheço as promessas?
Primeiro, a fé é resultado do estudo sistemático da Bíblia. Essa geração, ela é incrédula porque ela é analfabeta da Bíblia. A coisa mais fácil é você encontrar crentes de 1 ano, 2, 5, 10, 15 que nunca leram a Bíblia inteira na sua vida. Como é que vão ter fé? 10 anos, 8, 6, 15, até 20, nunca leram a Bíblia toda, uma vez sequer. Uma vez que já deveriam ter lido ao menos 8, 10 vezes. A leitura sistemática, o estudo, de forma que eu vou lendo, relendo, memorizando, e aquilo vai inflamando o meu coração, e a fé vai nascendo, vai dilatando, vai brotando, vai crescendo pelo estudo. Segundo, a fé vem pelo ouvir. Como é que você vai ter fé se você só vem no domingo? Frequente os cultos. A fé vem pelo ouvir a pregação. Quarta-feira tem pregação, sábado tem pregação, domingo de manhã tem pregação, domingo à noite tem pregação, culto nas congregações tem pregação. Então, quando você ouve uma pregação e outra pregação, e lê um livro cristão, e lê textos e capítulos e livros da Bíblia, aquilo vai nascendo, germinando, brotando, vai ativando a sua fé. Agora ela nasceu. Como eu a exercito? Ela nasceu por intermédio de algo. O quê? Por intermédio das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras. Agora eu vou exercitar o quê? Aquilo que as Escrituras me prometeram. Senhor, a tua palavra diz. Olha o exercício da fé. Senhor, eu clamo por isso, porque tu prometeste a mim. Olha o exercício da fé. Ela foi produzida pela leitura, ela foi produzida pela pregação, ela nasceu agora baseado naquilo que a fez nascer, as promessas. Eu vou exercitá-la, eu vou clamar pelo poder de Deus, eu vou orar para que milagres aconteçam. Então eu vou ver na minha frente a resposta das minhas orações, a materialização da minha fé, e aquilo vai estimulá-la, fazer com que ela cresça, fazer com que ela se dilate, e quando então vier o gigante, eu direi: este também cairá. Eu estou pronto para vencê-lo. Minha fé agora é grande, robusta, eu a exercitei. Deus me livrou do urso e do leão, me livrará também desse incircunciso filisteu. Começa hoje. Vai para tua casa. Ao invés de brigar com a esposa, quebrar o pau com os pais, murmurar, pecar, desanimar, chorar, ligar para a cunhada, ligar o Facebook, vai para o teu quarto, clama pelo poder de Deus, exercita a tua fé, recorre aos versículos, recorre às promessas, creia nas promessas, ore até que Deus se mostre. Então você verá o poder de Deus, e aquilo motivará você, animará teu coração e te dará gás, energia, ânimo e mais fé para vencer a próxima prova. Até que então você possa dizer: Senhor, agora eu estou preparado para esse gigante, para atravessar esse vale. Agora eu sei que a cabeça dele estará na minha mão. Eu termino dizendo de uns homens que mais exercitou sua fé no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse assim: por cuja causa eu padeço, mas não me envergonho. Por que você não se envergonha? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Baixe a sua cabeça, exercite a sua fé agora. Feche os olhos, comece a orar.